que a gente viu no vídeo anterior para analisar com detalhe o experimento de Young. Então, eu quero analisar o que acontece no anteparo. A luz que sai das duas fontes atinge o anteparo, ela se superpõe nesses pontos do anteparo, portanto, a gente vai ter interferência entre as duas. E o que eu quero ver é em quais pontos do anteparo eu vou ter franjas claras e em quais pontos do anteparo eu vou ter franjas escuras. Então, o que a gente vai fazer é analisar a geometria do problema e utilizar a relação que a gente tem de interferência construtiva e destrutiva e a diferença de caminho percorrida pela luz entre as duas fendas e o anteparo para descobrir onde estão posicionadas as franjas claras e as franjas escuras, tá? Ok, então a gente vai chamar de R a distância entre as fendas e o anteparo, e a gente vai chamar de D a distância entre as fendas. Eu vou desprezar a largura das fendas. Nesse desenho aqui, essa largura não é desprezível, né? Mas para a gente enxergar um pouco melhor, em geral, nos experimentos que a gente faz de fenda dupla desse tipo, essa é uma aproximação razoável, tá? Desprezar a largura das fendas, ok? Bom, e agora eu quero analisar aqui em quais pontos do anteparo eu vou ter franjas claras e franjas escuras. Então, se a gente lembrar do padrão que a gente viu em casa, a gente tem pontos onde a gente tem franjas claras, franjas escuras, e depois franjas claras, e depois franjas escuras, e assim por diante. Então, eu quero saber qual é a posição exatamente no anteparo em que essas franjas estão, tá? E aí a gente vai analisar a geometria e usar o vídeo que a gente aprendeu no vídeo anterior para fazer essa análise. Ok, então primeiro a gente vai fazer uma aproximação de que R é muito maior do que D, o que em geral é uma aproximação super razoável, tá? Inclusive no experimento que a gente fez em casa. Aqui no desenho não é uma aproximação tão boa assim, mas para a gente enxergar melhor, a gente acaba desenhando aqui o D mais ou menos da ordem do R, mas na realização dos experimentos, em geral, o R é da ordem de metros e o D é poucos milímetros. Ok, então eu vou considerar aqui um ponto P, tá? Qualquer, em cima do anteparo, e eu quero saber se nesse ponto P eu tenho interferência construtiva ou destrutiva. Eu quero saber quais são as condições sobre a posição desse ponto para que eu tenha interferência construtiva e para que eu tenha interferência destrutiva. Ok, então eu vou chamar aqui de R1 e R2, a posição a distância entre as duas fendas e o ponto P. E a gente sabe que a condição para ter interferência construtiva e para ter interferência destrutiva está relacionada com a diferença entre esses dois caminhos aqui, tá? Então, o que eu quero saber é calcular quanto é R1 menos R2 como uma função da posição desse ponto P no anteparo. Ok, então eu vou começar chamando esse ângulo aqui de θ, tá? E esse ângulo θ é o ângulo que me dá a posição do ponto P. Se eu variar o θ, eu estou variando quem é o ponto P aqui no anteparo. Tá? Então, eu quero calcular R1 menos R2 como uma função de θ, e a variação do θ implica a variação do ponto P, e a variação de R1 menos R2 como função de θ vai me dar as condições para que eu tenha interferência construtiva e destrutiva como uma função de θ. Ok. Então, aqui, pelo teorema de Thales, se aqui é θ, aqui também é igual a θ. E se aqui é igual a θ, aqui também tem que ser θ.
E agora eu vou analisar esse triângulo aqui, eu vou desenhar essa linha de maneira que, aqui está o R2, de maneira que esse pedaço aqui seja igualzinho ao R2, que esse triângulo seja um triângulo isósceles, né? Então eu tenho esses dois segmentos de reta, da fenda 2 até o ponto P, e desse pontinho aqui até o ponto P, medindo R2. Então isso aqui é igual a R1 menos R2, que é exatamente a quantidade que a gente quer calcular, tá? Então agora eu vou analisar esses triângulos aqui para poder calcular esse comprimento como uma função do ângulo θ, que é o ângulo que identifica o ponto P, ok? Ok. Bom, então agora a gente vai usar a nossa aproximação de que R é muito maior do que D, tá? Então, nesse regime aqui, em que R é muito maior do que D, esse triângulo aqui é aproximadamente um triângulo retângulo. Então, aqui vai ser um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 90 graus, ok? Essa aproximação de que esse ângulo é reto só é válida nesse regime aqui. Então, a gente vê desse desenho que esse ângulo não é reto, né? Esse aqui é maior do que 90 graus e esse aqui é menor do que 90 graus. Mas é claro que nesse desenho, essa aproximação aqui não é uma boa aproximação. Mas no experimento, em geral, ela é, e portanto a gente pode supor que esse ângulo é muito próximo de 90 graus, e por isso, esse ângulo aqui é 90 menos θ. Esse ângulo aqui, deixa eu desenhar aqui para o outro lado. Esse ângulo aqui também é 90 menos θ, porque são ângulos opostos pelo vértice. E por último, como aqui é um ângulo reto, eu tenho que esse ângulo aqui é igual a θ, tá? Lembrando que essas igualdades aqui, elas só são aproximadamente satisfeitas quando essa condição é válida, tá? São boas aproximações no regime em que R é muito maior do que D. Ok, então, analisando todos esses ângulos, a gente chega à conclusão de que esse ângulo aqui é θ. Então, a gente tem aqui lembrando que na nossa aproximação, um triângulo retângulo, com esse ângulo aqui igual a θ, e, portanto, esse cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo θ, é igual a D seno de θ, e, portanto, a gente chega à conclusão que R1 menos R2 é igual a D seno de θ. Ok, então agora a gente já tem a diferença de caminho R1 menos R2 como uma função da posição do ponto P no anteparo, que é medida pelo ângulo θ, ok? Então agora a gente já tem a condição para interferência construtiva e a condição para interferência destrutiva como uma função de θ, porque agora a gente sabe do vídeo anterior que essas condições estão relacionadas com R1 menos R2 e agora a gente tem R1 menos R2 relacionado com o θ. Então, a condição para interferência construtiva, lembrando que a gente está no regime em que as fontes estão em fase, né? A diferença de fase entre as fontes é zero. Então, nesse regime, a condição para interferência construtiva é que D seno de θ seja igual a m lambda, um múltiplo inteiro do comprimento de onda da luz que incide sobre essas fendas. E a condição para interferência destrutiva é que D seno de θ seja igual a m mais meio lambda, um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda.